Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Luciana Reolon, fonoaudióloga e psicopedagoga, especialista em saúde mental da infância e adolescência. Bom, se você não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações do YouTube e no final desse vídeo deixe seu comentário, seu like se você gostou, ok? Nós vamos estar conversando hoje um pouquinho sobre mais uma teoria que explica as defasagens das pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo. Nós vamos falar sobre a teoria da mente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a teoria da mente, também chamada de cegueira mental. O que é, na verdade, a teoria da mente? É a capacidade que nós temos de entender os sentimentos alheios, prever as reações das outras pessoas e entender que elas pensam diferente da gente. É também entender que se eu não falar, o outro não vai saber o que eu quero. Bom, pessoas com TEA apresentam muita dificuldade em relação à teoria da mente, que é entender que o outro não está vendo as mesmas coisas que eu estou vendo, não está sentindo as mesmas coisas que eu estou sentindo, né? E isso pode causar muitos problemas, tanto relacionados a comportamentos bem complicados, como também na interação social em si. Bom, crianças muito pequenas, desde cedo, elas já acabam desenvolvendo essa teoria da mente, entender que o outro pensa diferente do que eu penso. Então, por exemplo, a criança tosse perto do pai e após o almoço ela vai pedir a sobremesa sorvete. Então, ela vai pedir para quem? Para o pai, que ela tossiu e sabe que a possível reação dele é não dar o sorvete porque ele viu ela tossindo, ou a mãe que não viu. Então, ela vai realmente pedir para a mãe, porque ela sabe que a mãe é mais possível de dar o sorvete para ela do que o pai que a viu tossindo. É claro que a gente resolve muito fácil isso quando você vai pedir para a mãe fala assim, pergunta para o seu pai, você faz uma pergunta para o pai faz assim, pergunta para sua mãe se pode. Porque essa questão, a criança joga muito com essa questão de que, de repente, um falou não, então ela vai tentar o outro e ela vai fazendo essas tentativas porque ela sabe que a resposta, quem é mais acessível a determinada resposta e ela vai estar trabalhando isso, jogando com isso para ter aquilo que ela deseja. Mas se eu não consigo entender que o outro pensa diferente de mim, fica muito complicado. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava com um adolescente que tem TEA. Eu fui com ele no cinema, certo? A gente foi assistir um filme. E ali, eu perguntei para ele se ele queria pipoca. Bom, naquela época tinha lançado uma pipoca de frango, Pop Chicken, e tinha um cartaz enorme sobre essa Pop Chicken. Aí ele falou assim, essa. E aí eu pedi a Pop Chicken para a pessoa virou para mim e falou assim, não tem. Eu virei para o meu paciente e falei assim, olha, não tem. O que aconteceu? Até a compreensão, então vamos pensar, aquela latência auditiva que eu já falei, a questão da dificuldade de entender ou não, isso, na verdade, sim, esse foi um dos meus primeiros pacientes particulares. Eu já lhe levei um soco na cabeça, assim, ó, que eu caí no chão. Quando as pessoas viram eu caindo no chão, com um adolescente me socando, né, foram pra cima dele, e eu, não, pelo amor de Deus, não toca nele, então assim, foi uma situação bem complicada, por quê? Porque, e aí eu falei pra moça, por que tem esse cartaz se não tem, entendeu? Porque a questão é o seguinte, a pessoa coloca o cartaz ali, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas eu compreender, e aí entra um pouco assim, da aceitação, da flexibilidade mental, que eu posso entender, por que coloca um cartaz aí e não vai ter? Se tá o cartaz é porque é para ter a pipoca de frango. Então, assim, a dificuldade, né, que ele teve de entender o ambiente, de dizer que não era eu que não estava falando não, é que não tinha, ocasionou todo esse transtorno, né? Depois, é claro, ele veio pedir desculpa, ele não teve inibição. Então, assim, olha, depois vocês assistem meu vídeo sobre, vou deixar a inscrição aqui, sobre a disfunção executiva. Então, assim, ele não pensou duas vezes, olha, essa é a tia Lu, eu não posso bater nela aqui no cinema porque ela me falou não. Ou ela me falou não porque não tem ou porque ela não quer me dar. Então, a impressão que deu é que eu não queria comprar a pipoca para ele. Quando eu falei não, ele não compreendeu essa minha questão. E é claro que hoje eu não falaria desse jeito, viraria para ele e falaria assim, não tem. Eu falaria assim, olha, tá vendo aqui, ó, não tem, a pessoa não comprou, não tem, acabou, pode ser outra pipoca, pode ser essa tem. Então, assim, a gente tem como remediar essas questões, né? Mas, assim,
O pensar que as coisas podem ser diferentes daquilo que aparenta ser é muito difícil para essas pessoas. Então, assim, principalmente as não verbais têm muita dificuldade. Porque, assim, ela vai até um lugar, então vamos pensar, a gente usa como objeto e vai até o lugar onde está o chocolate. Só que ela não fala chocolate. Naquele armário, e eu já vi muitas mães me relatando, peguei isso, não era, peguei aquilo, não quero. A criança se jogava no chão, chorava. Porque, assim, como que você não sabe o que eu quero? Entendeu? Então, assim, dá muito problema de comportamento. Aí, as pessoas, né, que têm um funcionamento, né, da inteligência mais preservado, vai acontecer isso. Mas por que tá o cartaz lá e não tem? Então, não tem que dar o cartaz. Então, assim, fica uma questão muito difícil. Outras questões, assim, eu penso o seguinte, eu vou falar alguma coisa para alguém e eu acho que ela vai me responder tal coisa, né? Não acontece isso. A pessoa não responde do jeito que a gente quer. Ela pode falar um não, ela pode falar assim. E quando aí ela fala um não e a criança quer muito, ela cai, por exemplo, numa ansiedade, num distúrbio mais de agressividade, porque ela não está entendendo o que está por trás daquele não. Porque, assim, na cabeça dela, ela quer, então você tem que falar sim. Então, são questões bem complicadas, tá? Como que a gente avalia nas pessoas, né, com TEA, que tem a inteligência preservada, essa questão, né, da teoria da mente? A gente tem uma historinha bem interessante, que é da Sally e da Ana, tá? E a historinha é o seguinte, a gente tem que pensar que eu quero saber se a criança consegue perceber a perspectiva do outro. Então, a Sally e a Ana estão brincando com uma boneca, e tem uma cesta e uma caixa. A Ana tá com a boneca no colo, tá? Ela coloca dentro da cesta e sai para tomar água. A Célia está no quarto, tá? Ela pega a boneca da cesta, coloca na caixa e fecha. A Ana volta de tomar a água. Aonde ela vai procurar? Na cesta ou na caixa? Nós que sabemos que a Ana não percebeu, não viu que a Sally tinha tirado a boneca da cesta e colocado na caixa, e falou assim, bom, a Ana vai procurar na cesta. A pessoa com autismo tem uma tendência em falar, ela vai na caixa. Porque, assim, ela deleta a questão de que a Ana não viu a Sally colocar a boneca na caixa. Como ela viu, ela acha que a Ana vai procurar na caixa. Tem algumas histórias que fazem parte, né, de uma bateria de teoria da mente, que elas vão ficando cada vez mais difíceis, até para a gente avaliar a questão do adulto, mas a da Sally e da Ana é a história que a gente mais conhece, é mais comum da gente ouvir, tá bom? Então, assim, mas como é que a gente vai avaliar a criança não verbal? A gente tem que realmente entender o que está acontecendo, né? Então, assim, é uma questão de teoria da mente ou é uma questão de que ela não está conseguindo falar? E aí dá o problema de comportamento. Então, aí quando você coloca uma linguagem alternativa por troca de figuras, eu vou estar depois fazendo um vídeo só sobre linguagem alternativa, para vocês entenderem como que ela acontece, como que a gente vai inserindo, porque não é só ensinar a criança a trocar figura por trocar. Tem toda uma questão, né, de que a linguagem alternativa, ela também é abstrata, né? A figura é um símbolo do que é o real. Então, tem todo um caminho aí que a gente precisa desenvolver para desenvolver essa linguagem alternativa, essa comunicação por troca de figuras, que a gente é mais conhecida PECs ou PODs, né? Com a criança, tá? Então, assim, quando você coloca, por exemplo, várias figuras ou dá a opção para ela e ela mostra, então, assim, olha, realmente era falta da linguagem, não falta de compreensão. Então, assim, tem como a gente no dia a dia perceber essas dificuldades, mas pensando assim, quanto mais grave, mais dificuldade com a teoria da mente. A gente vai já pensar em vários déficits que a falta de teoria da mente numa pessoa pode acarretar, mas eu quero colocar alguns aqui. Então, dificuldade em compreender gestos, expressões faciais, prosódias. Então, por exemplo, quando a pessoa tá me olhando assim, o que ela quis dizer? Se ela tá assim, o que ela tá querendo comunicar, porque a comunicação ela se dá de várias formas. Se eu tô falando, por exemplo, e é um assunto que a pessoa não gosta e ela tá assim, é bom parar de falar. Ou ela tá assim, né? Então, por exemplo, a pessoa chega e começa a discursar sobre o buraco negro. Eu posso ficar assim,
olhar minha unha, olha o celular, e tal, a pessoa não está nem olhando, ela continua discursando, ela nem percebeu que o outro não estava interessado naquilo. Então, assim, a dificuldade nas expressões e gestos é assim, isso me indica se o outro está interessado naquilo que eu estou falando ou não. Isso tem tudo a ver em relação à interação social, a fazer amizades, tá? Dificuldade em compreender que o outro pode ter uma perspectiva diferente da minha, né? Então, assim, é muito complicado quando, por exemplo, você pega um autista, por exemplo, adulto, né? Olha, eu acho que isso é isso. E não existe argumento para você mudar aquilo. Então, aí fica assim, olha, eu penso que eu tenho que sair com a minha cachorrinha todos os dias às 9 horas da manhã. Mas pode estar chovendo aquele dia. E se de repente sua cachorrinha for velhinha, você sair com ela e ela ficar doente? Não, tem que sair. Entendeu? Então, assim, entra também a questão da inflexibilidade mental e dificulta muito mais a questão de perceber que o outro pode se machucar com aquilo, pode trazer malefícios para o outro. Bom, falha no que a gente chama de meta-representação ou brincadeira simbólica ou jogo simbólico, né? Então, assim, geralmente existe uma questão muito errônea quando a gente avalia uma criança, tem cuidado, porque a criança chega lá, ela é uma criança com uma tendência a um bom funcionamento, né, uma inteligência mais preservada, então ela pega a xicrinha, ela faz o cafezinho, ela dá para bonequinho e tal. Aí você fala assim, não, olha, mas tem jogo simbólico, não é autista. Então, tomar muito cuidado. Por quê? A questão não é que a pessoa que tem o TEA não tem jogo simbólico. Eu tenho crianças até de baixa funcionalidade, né, de autismo grau 2, grau 3, que não tem a linguagem e brinca de uma forma representacional, tipo de fazer isso, pentear o cabelinho da boneca, de dar comidinha para ela, né? Só que assim, é uma brincadeira repetitiva. Ela não vai além, né, como uma criança que desenvolveria uma brincadeira de várias formas. Então, é uma brincadeira repetitiva. Então, é uma tendência. Essa falha nessa meta-representação, essa falha desse jogo simbólico mais criativo, faz com que a criança sempre brinca da mesma maneira. Então, o boneco está sempre sendo manipulado da mesma forma. Então, eu tiro a roupinha, eu dou banhinho, faço aqui, enxugo, coloco a roupinha. Então, assim, se eu mudar o boneco, muitas vezes não acontece. A criança para e não brinca com ele, ela quer brincar com outro boneco, ela já está acostumada a brincar. Então, assim, o boneco no chão, ele tá triste, tá chorando, abraça ele. Então, não existe isso. Então, é tudo coisa que a gente precisa desenvolver porque é uma dificuldade relacionada à teoria da mente. Déficit na linguagem pragmática, né? É como assim, a criança, ela não se organiza ou não organiza, a pessoa, o discurso para que o outro entender. Ele começa assim, sabe aquele momento do joguinho, do Minecraft, que ele faz a casinha, que ele mata o porquinho? Quer dizer, você não jogou com ele. Você não sabe que momento é aquele, mas ele conversa com você como se você tivesse noção total daquilo que ele está falando. No filme tal, aconteceu isso, eu falo assim, eu não assisti o filme, ele continua. Não, mas aquela parte, você não lembra daquela parte? Eu não lembro. Entendeu? Então, assim, fica muitas vezes essa falha nessa linguagem pragmática, que a linguagem fica muitas vezes, parece assim que ele é egocêntrico, não se interessa pelo outro, porque o outro está sentindo o que ele quer falar, né? Então, a gente precisa ir modulando esse comportamento para a pessoa entender. Tive até uma vez uma descrição de uma pessoa que falou assim, eu passei lá naquela esquina, sabe aquela esquina que tem aquele lixo vermelho? Depois eu virei à direita, atravessei a rua que tem aquela padaria que eu sempre compro pão. Então ele falava comigo como se eu tivesse feito aquele caminho com ele. E eu nunca tinha passado naquela esquina, não sabia qual padaria que era, certo? Então assim, fica esse discurso, né, essa truncado de difícil compreensão, mas para ele parece que a gente está compreendendo tudo. Uma coisa que dá muita, assim, que de alguma forma, uma angústia para os pais a criança não compartilha. Então aqui está a explicação, porque o seu filho não compartilha. Porque ele, na cabecinha dele, você estava com ele na escola. Então, assim, eu pergunto o que ele comeu, o que ele fez, e ele fala assim, eu comi arroz. Não compartilha as coisas, eu sei que aconteceu coisa nova, foi palhaço na escola, teve festa, ele não compartilha. Porque para ele é como se você tivesse presenciado a mesma coisa que ele presenciou. E aí eu não preciso compartilhar se meu pai já sabe. Para que eu vou compartilhar uma coisa que eu acho que o meu pai sabe? Então assim,
A questão da criança começar a entender que o pai não estava junto, que a mãe não estava junto, que é necessário compartilhar, é extremamente importante, precisa ser trabalhado. Como trabalhar isso? Então, é uma questão assim que vai além, né, da questão do dia a dia, e eu utilizo também horário visual. Então, assim, a mãe estava em contato com a criança durante o dia e ela utilizou o horário visual. O pai não. Então, filho, seu pai não sabe o que você fez. Vamos passar para ele compartilhar o que você fez? E aí a gente vai construindo isso dia a dia. Não é fácil a gente desenvolver a teoria da mente na criança, mas é possível, tá? A gente avançar e tá modulando o comportamento dela para desenvolver essa questão que é extremamente importante. Os déficits na compreensão também de regra social, né? Por que eu não posso falar alto na minha casa, que eu tô falando com a minha família, e eu não posso falar do mesmo jeito com a minha família se eu tiver, por exemplo, dentro da igreja? Porque na igreja tem que falar sussurrando. Eu tô falando com a minha mãe, né? Com a minha mãe fala em casa, eu falo gritando. Mas na igreja tem que falar sussurrando. Então, assim, a dificuldade em compreender essas regras sociais, tá? Dificuldade de expressar a emoção, né? Então, a criança acha que a gente sabe como é que ela tá se sentindo, como ela tá se sentindo. E ela não vai partilhar se ela tá triste, se ela tá alegre, porque ela imagina que o outro sabe. Então, espontaneamente, ela tem uma dificuldade para falar se ela age da mesma forma. E a questão do parecer egocêntrico, né? Desinteressado pelo outro, não perguntar o que o outro tá sentindo, né? Porque, assim, realmente, o que importa é o que eu tô sentindo, o que eu penso. E é difícil entender que o outro pensa diferente de mim. Então, eu posso falar assim pra minha mãe, olha, seu cabelo é feio, né? Eu não fico triste em falar que o cabelo da minha mãe é feio, mas eu também não entendo que ela fica se eu falar. E aí eu pareço desinibido, né? Não tem inibição, e aí vem um pouquinho, de novo, da teoria da disfunção executiva, que atrapalha também essa questão de quando eu penso que o outro pensa da mesma forma que eu penso, que o outro sempre vai responder da mesma forma que eu quero. Bom, então vocês imaginam quantas inabilidades sociais, quantas dificuldades a gente tem relacionada à teoria da mente, como é importante a gente trabalhar o outro, essas questões. Bom, e aí, só um pouquinho em relação à parte que eu queria dar uma dica, né, da gente trabalhar essa questão, né, da coisa ser mais flexível, da gente trabalhar a questão de que as coisas podem mudar, que o outro pensa diferente, é a gente realmente colocar algumas coisas na brincadeira da criança que são diferentes. Então, por exemplo, a criança tem uma tendência a brincar com a história dos três porquinhos sempre da mesma forma. Ah, mas hoje o Superman vai ajudar o lobo. Entendeu? Ah, mas não dá. Não, vamos criar, vamos fazer diferente. E aos pouquinhos a gente vai trabalhando essa relação de que a gente pode. Então, assim, o porquinho, de repente, abre a porta da casinha pro lobo entrar. Não, mas não é assim. Mas agora ele tá pensando diferente. Então, a gente pode trabalhar essas questões. Essa questão, por exemplo, de colocar... pega, por exemplo, um tubinho de M&M, né? Que você acha que tem que tentar? Tem M&M? Não. Ó, a tia Lu guardou os lápis dela porque não tinha lugar para guardar o lápis. Então, a gente vai quebrando essa inflexibilidade da criança e vai mostrando para ela outras possibilidades, né? Que não aquela que ela pensa, para realmente a gente trabalhar a questão da teoria da mente. Bom, vou ficando por aqui. Deixe seu comentário, será muito bem-vindo. Até mais.